Oi, gente, bom dia. Ontem eu falei um pouquinho com vocês na conversa sobre os remédios, sobre o nível, né, de equilíbrio emocional que a gente tem, que a gente sustenta e que o nosso psicológico tem como referência para nos manter emocionalmente saudáveis, né? Então eu tenho um nível de emocional que é a minha rotina de alegria, tristeza, né? Então eu fico triste, eu caio, eu fico feliz, eu subo e assim por diante, vai. E se eu ficar só aqui embaixo por muito tempo, esse daqui baixa. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse condicionamento que a gente faz e que a gente mantém dentro do nosso emocional para que a gente mantenha alguns comportamentos de agressividade. Então, você que é muito agressivo, que sempre reclama, sou muito agressivo, eu grito demais, eu sou muito triste, tenho pensamentos pessimistas. É exatamente esse equilíbrio. O seu emocional já tá entendendo que o seu equilíbrio, né, a sua base é a agressividade. A sua base é a tristeza, a sua base é o pessimismo. Por quê? Porque por muito tempo você se manteve dentro de uma linha do pessimismo, então ele baixou e ele se acostumou com aquilo. É como se todos os seus diálogos fossem em torno de um pessimismo ou de uma agressividade e assim por diante. Pessoas. Eu quero falar sobre isso porque eu recebo aqui no consultório muitas reclamações, né? Nem reclamação, muita queixa, né? Das pessoas falarem assim, eu sou muito reclamona, eu sou muito agressiva, eu grito demais. E isso, gente, é quando a pessoa percebe. Porque tem gente que é assim e não percebe que é desse jeito, acaba afastando as pessoas que ela gosta, que ela ama de perto dela, porque ela não percebe que ela é daquele jeito. Então, você que tá percebendo isso e você que convive com alguém que você já consegue fazer a leitura da linha, do comportamento daquela pessoa, aí eu ensinando vocês a serem comportamentalistas, né? Vocês conseguindo fazer a leitura desse comportamento, você já consegue perceber que a pessoa, você já consegue perceber não, vocês já tem que entender que a pessoa é daquele jeito porque ela manteve aquele comportamento como uma referência por alguns anos, 2 anos, efetiva-se um comportamento, tá? Então, assim, uma depressão profunda, para a pessoa chegar no limbo, vai até 2 anos. Então, 2 anos a gente efetiva aquele comportamento. Sair da depressão é difícil, porque a depressão ela é considerada uma doença, mas ela também é uma linha de comportamento, a pessoa se comporta depressivamente. É difícil, assim como fazer a correção desses comportamentos agressivos, estressados, comportamentos ansiosos. Então, tudo é uma questão de você manter, de você contingenciar aquele comportamento para que aquele comportamento aconteça sempre. Então, vai a pergunta lá de R$1 milhão, né? Que eu sempre falo para vocês aqui, pergunta de R$1 milhão. Como é que eu faço para mudar isso? Né, gente? Pensamento de novo, é a tríade, né? Você pensa, você sente, você se comporta. Então, o primeiro passo para você estar rebatendo esse tipo de comportamento depressivo, né? Porque assim, a pessoa que ela se comporta depressivamente, ela pensa depressivamente, então os pensamentos acontecem primeiro. Então, como que é um pensamento depressivo? Não sirvo pra nada, não faço nada certo, minha vida não tem sentido. Esses são uns modelos, uns exemplos de pensamentos. Não significa que se você tem esse tipo de pensamento, você é depressivo, tá, gente? Porque às vezes a gente tem uns pensamentos assim, só que eles não são recorrentes. A pessoa que ela tem depressão, ela pensa assim, não é só um dia. Ela pensa assim de tudo, o tempo todo, a todo momento. Por anos pensando assim, meses, semanas, dias corridos, dorme, acorda, enfim, não é de vez em quando. Se você tem esse tipo de pensamento de vez em quando, você já tem que começar a modelar esse pensamento para que esse pensamento não aconteça. Não é verdade que você faz tudo errado, não é verdade que você não presta pra nada, não é verdade. É verdade sim que tem coisa que a gente faz errado, né? Que eu também faço, acabei de fazer um erro aqui do café. É verdade, isso não significa que eu sou incompetente para fazer meu café, tá? Então, trabalhar essa linha de pensamento para que o seu comportamento se torne um comportamento mais saudável é a linha de você conseguir fazer aquela mudança.
aquela mudança interna para refletir no seu comportamento. Então, vamos lá trabalhar esses pensamentos tristes ou ansiosos ou depressivos, rebater esse tipo de pensamento para que você não se mantenha no limbo da tristeza, no limbo da agressividade, no limbo da reclamação, no limbo da chatice, enfim. É aquilo da gente conseguir se evoluir. A gente só evolui quando a gente começa a pensar diferente, tá? Então vamos sair desse limbo onde você está, seja lá o limbo. Identifique que limbo é esse, né? Eu sabia qual era o meu, eu consegui sair dessa condição. Se tiver difícil de você conseguir, porque a gente sabe, se tá tudo ótimo na sua vida, você não tem limbo, né? Mas se não está, tem que identificar o que é e tem que saber o que eu posso fazer para sair dessa condição, tá, gente? E a gente só consegue pensando, ok?